Nesta aula, nós vamos destacar as revoltas coloniais. E nós vamos caracterizá-las em de duas formas. Nós tivemos as revoltas nativistas ou regionais e as revoltas ou movimentos separatistas. Como exemplo e como destaque, nós vamos colocar em confidência, vamos analisar em Confidência Mineira e a Conjuração Baiana. Então, bastante cuidado porque esses movimentos ocorridos, entre o final do século XVII e século XVIII, é importante que vocês percebam ali uma contestação às leis ou às determinações metropolitanas. Inicialmente, entre o século XVII e início do século XVIII, nós vamos destacar as revoltas nativistas. Qual a principal característica das revoltas nativistas ou regionais? Essas revoltas criticavam as leis metropolitanas, mas sem trabalhar com uma proposta de independência, ok? Daí serem caracterizadas como movimentos nativistas ou regionais. Um caráter elitista, foram rebeliões ao nível local, contrárias a aspectos pontuais do pacto colonial. Essa é uma temática muito cobrada quando se faz um paralelo entre revoltas nativistas e as revoltas ou movimentos separatistas. Essa visão de independência, esse é um ponto importante. As revoltas nativistas criticavam todo o contexto da exploração colonial, elas contestavam as leis metropolitanas, mas não tinham uma ideia de independência, essa ideia de separar o Brasil de Portugal. Então nós vamos trabalhar com aquelas que a gente considera assim, que são as mais importantes, Então nós vamos destacar, por exemplo, a Guerra dos Emboabas, ocorrida aqui na região das Minas Gerais, entre 1707 e 1709. Quais foram as causas da Guerra dos Emboabas? Primeiro, vocês têm que perceber que a descoberta do ouro se fez em função dos bandeirantes paulistas, Foram os primeiros a chegarem aqui na região das Minas. Então eles se colocavam na condição de ser os únicos a poder explorar a produção aurífera, Eles queriam como que dominar, monopolizar a produção aurífera. Mas o que acontece? Com a descoberta do ouro, a notícia se espalhou. Então, para a região das Minas, vieram pessoas de várias partes da colônia, até pessoas de fora vieram aqui com esse desejo de enriquecimento imediato. Essas pessoas que vinham de fora eram chamadas de emboabas ou forasteiros. Foi uma rebelião nativista, ou regional. Foi uma disputa pela região das Minas, ok? Qual a consequência desse movimento aí? A separação, São Paulo é separado de Minas Gerais. Os paulistas retiraram-se em sua maioria e descobriram novas jazidas de ouro em Goiás e Mato Grosso. Foi um movimento local, regional, motivado por essa disputa entre os bandeirantes paulistas e emboabas. O termo emboabas ali tem muito a ver, com a forma que o nome que os indígenas davam nessas pessoas que vinham, com essas botas compridas até os joelhos, Então eles chamavam essas pessoas de boabas. Então daí boabas em boabas, Que eram os forasteiros. Bom, o segundo movimento nativista ocorreu também aqui nas Minas Gerais. Foi a chamada Revolta de Vila Rica ou de Felipe dos Santos, ocorrida em 1720. Qual foi a causa da Revolta de Felipe dos Santos? Foi a criação das casas de fundição. Não se esqueçam que nas casas de fundição, o ouro em pó era fundido ou derretido, transformado em barras, era quintado, ou seja, tirava-se o quinto do rei. Então, vocês têm que perceber um detalhe importante, pessoal. Revoltas como a de Felipe dos Santos mostram para nós que houve um aumento da exploração do governo português sobre a colônia. Esse aumento da exploração colonial por parte da metrópole, ok? Quem foi o líder desse movimento foi Felipe dos Santos, que era um minerador, Ele acabou sendo enforcado e
esquartejado. Agora, nós vamos destacar os movimentos mais importantes, aqueles que são chamados de movimentos precursores da independência. Por quê? Esses movimentos tiveram um caráter separatista, emancipacionista. Movimentos como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, além de contestar as leis metropolitanas, traziam como ideia central a independência, a separação do Brasil de Portugal. Então, portanto, esse era o principal objetivo, separação de Portugal, a independência. Foram movimentos nacionalistas. Ao nível das ideias, esses movimentos foram influenciados pelo iluminismo, A independência dos Estados Unidos foi um grande exemplo. Afinal de contas, os Estados Unidos foi o primeiro país a se tornar independente aqui na América. E a Revolução Francesa, com as suas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Essa temática é muito cobrada com as questões, galera, né? A influência, né, desses elementos. Iluminismo, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa. Inconfidência Mineira. Ela ocorreu em 1789. Causas: o esgotamento do ouro, a crise econômica, a exploração abusiva de Portugal, que se fez através da cobrança de impostos, da instituição da derrama, que seria uma cobrança forçada dos impostos devidos ao rei de Portugal, a proibição da produção de manufaturados na colônia, através do alvará da rainha Dona Maria I. Esse detalhe é importante porque o Brasil, por ser uma colônia de exploração, o Brasil tinha o seu comércio, né? O comércio da colônia era monopolizado pela metrópole, Portugal. Então a economia da colônia, ela deveria ter um caráter complementar, jamais deveria ser concorrente em relação à economia da metrópole. Isso era amarrado pela existência do chamado Pacto Colonial. Havia o monopólio do comércio da colônia pela metrópole. Nós vamos citar no século XVIII a penetração das ideias iluministas aqui nas Minas Gerais. Nós vamos destacar, por exemplo, né, a figura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Alguns documentos mostram, né, que o Tiradentes ele trocava cartas com Thomas Jefferson, só para vocês terem uma ideia. Quais eram os objetivos desse movimento? Primeiro, destacando um dos pontos muito cobrados quando se trabalha com a Inconfidência Mineira, que é o seu caráter elitista. Os principais líderes deste movimento faziam parte da elite mineira. Esse movimento teve um caráter elitista, tá? Um caráter elitista, ao passo que, por exemplo, a Conjuração Baiana teve um caráter mais popular. Então é evidente que, quando nós observamos os objetivos desse movimento, nós temos lá, olha, proclamação da República, fim do Pacto Colonial, estímulo ao desenvolvimento de manufaturas, criação de uma universidade, bandeira com inscrição Libertas Quaesera Tamen, liberdade ainda que tardia. Né? Detalhe importante. Nós não vamos perceber dentre os objetivos da Inconfidência Mineira o fim da escravidão. Mas por que isso? Basta que nós olhemos para a composição social desse movimento. A maioria dos participantes desse movimento eram membros da elite mineira. Então é evidente, né, que eles necessitavam dessa mão de obra escrava. Então a escravidão, o fim da escravidão, não estava entre os objetivos desse movimento. O movimento não obteve sucesso. O movimento acabou sendo denunciado por um daqueles que integravam, né, este movimento. O movimento foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis, que, em troca do perdão das suas dívidas com a coroa portuguesa, acabou entregando, né, os envolvidos nesse movimento. Seus líderes foram presos e degradados para a África. Tiradentes foi enforcado e esquartejado.
né? Isso serviria como exemplo para que ninguém tentasse desafiar a coroa portuguesa. Né? Foi colocado lá nos autos da devassa, né? O rei colocou que ele queria uma punição exemplar no caso de Tiradentes. Então ninguém deveria tentar, né, fazer o mesmo que ele queria, acabar da mesma forma. Perfeito, pessoal? Segundo movimento considerado importante, segundo movimento emancipacionista, ocorreu na Bahia em 1798. Foi a chamada Conjuração Baiana ou a Revolta dos Alfaiates. Esse movimento, né, assim como a Inconfidência Mineira, tinha por objetivo, ou trazia por objetivo, a ideia de independência, né, a formação de um governo republicano, liberdade de comércio, igualdade entre todos os níveis, e trazia a ideia central da abolição da escravidão. Esse é um ponto extremamente importante. A influência da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Nós costumamos trabalhar muito com a ideia de que a Conjuração Baiana foi um movimento muito mais radical se comparado à Inconfidência Mineira. Ok? Muitos, né, os participantes desse movimento se inspiravam muito num grupo francês, né, da Revolução Francesa, que eram os jacobinos, né, que foi a ala mais radical dentro do processo revolucionário francês. Eles destacavam a ideia da participação popular nesse movimento, né, trabalhavam com a ideia de uma igualdade entre brancos e negros, né, aqui na colônia, uma democracia racial. Os líderes deste movimento, observe a diferença, né? Enquanto a Inconfidência Mineira foi um movimento liderado pelas elites, na Conjuração Baiana nós vamos perceber uma composição social muito mais homogênea, muito mais, né? Bem mais popular, né? João de Deus, Manuel Faustino dos Santos, né? Alfaiates e Mulatos, Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, todos pobres. Esse movimento teve uma ampla participação popular. E a repressão foi muito mais intensa de Portugal do que em relação à Inconfidência Mineira. Comparando os dois movimentos, que é uma temática importante. A Conjuração Mineira, ela ocorreu em 1789, a Conjuração Baiana em 1798. Objetivo fundamental: Conjuração Mineira, independência nacional. Conjuração Baiana, independência nacional. Então, semelhanças. Influência externa: a Conjuração Mineira recebe influência e independência dos Estados Unidos. A Conjuração Baiana, Revolução Francesa. Influência ideológica: tanto na Conjuração Mineira quanto na Conjuração Baiana, nós vamos destacar o iluminismo. Causa local: na Conjuração Mineira, uma crise na mineração. Nós vamos destacar aqui, por exemplo, né, que em finais do século XVIII houve uma diminuição da produção de ouro aqui no Brasil. Então, por isso que a coroa portuguesa, né, para manter os lucros em relação à exploração nas minas, ela criou a derrama, né, a cobrança de todos os impostos atrasados devido ao rei de Portugal. Na Conjuração Baiana, uma crise do abastecimento. Lideranças: Conjuração Mineira, as elites coloniais. Na Conjuração Baiana, nós vamos destacar camadas médias e populares. Propostas sociais: na Conjuração Mineira, por ter sido um movimento mais elitista, as propostas sociais eram mais moderadas. Na Conjuração Baiana, as propostas eram mais radicais, né? Fim da escravidão, uma democracia racial, igualdade entre brancos e negros, um movimento com caráter popular, né, e bem mais radical do que a Conjuração Mineira. Nós vamos destacar também a Revolução Pernambucana, que ocorreu em 1817. Nós vamos perceber que Pernambuco, né, era o grande eixo econômico brasileiro até o século XVII, devido à produção de açúcar. Já em meados do século XIX, nós vamos destacar aí uma decadência econômica de Pernambuco,
uma cobrança excessiva de impostos, né? Afinal de contas, a corte portuguesa estava aqui no Brasil. Foi um movimento que contou com uma repressão muito forte do governo português. Então esses foram assim, os principais movimentos, né, as principais revoltas coloniais que eu vou trabalhar com vocês na próxima aula, quando nós entrarmos já no processo de independência do Brasil.